A primeira coisa que a instituição financeira pensa é como que ela vai ganhar dinheiro com o seu dinheiro ou com você. Só que de todas as estratégias que a instituição financeira tem para ganhar dinheiro, para todas elas ela precisa que você transfira o dinheiro para ela e mantenha esse recurso com ela. Hoje nós vamos falar sobre quais as estratégias comerciais que as instituições financeiras utilizam para conquistar você ou para te manter como cliente que elas não querem que você saiba. Fica comigo, eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. A instituição financeira sabe que se ela te entregar um bom retorno, uma boa rentabilidade, ela vai te conquistar como cliente, ela vai te manter como cliente. Mas ela também sabe que se tiver um mau rendimento, um péssimo retorno, ou um retorno não tão bom assim, os clientes, os investidores sairão, vão resgatar os seus recursos. Como ela sabe que no curto espaço de tempo, ou seja, no curto prazo, está completamente fora do controle dela, principalmente no curto prazo, está fora do controle dela o retorno nos investimentos, como que essa instituição vai fazer então para te manter como cliente em momentos não tão bons de retorno? A instituição também sabe que os investidores, de uma forma geral, eles julgam se um trabalho é bem feito ou se é mal feito pelo retorno de curto prazo. Pensa você, como é que você escolheu a sua carteira de investimentos, ou pensa como que a pessoa, se alguém te assessora, escolheu ou falou para você investir em determinado produto financeiro. Provavelmente essa sugestão, essa recomendação de investimento, ou se você faz por conta própria, se baseou em um retorno muito bom num curto espaço de tempo, num período bem recente. A instituição sabe disso. E por essa forma dos investidores entenderem que se subiu é bom e se caiu é ruim, os investidores ficam suscetíveis às estratégias comerciais mais prejudiciais para você, investidor. Na cabeça da instituição, ela tem dois pensamentos. O primeiro é o seguinte: bom, se o mercado estiver muito bom e estiver tudo subindo, uma tendência de alta, o pensamento dela é como é que eu vou fazer para maximizar o meu retorno? Meu retorno, instituição. E se der, o do cliente também. Porque maximizar o retorno vem nova captação, vem novos clientes, vem novos recursos e aumenta, obviamente, o comissionamento daquela instituição. Ou em momentos de baixa do mercado, onde a rentabilidade não é tão interessante, que nem o momento que a gente está vivendo agora, 2021, que a gente está com um cenário, uma crise política, fiscal, enfim, que onde o mercado está caindo pra caramba. Nessa hora a instituição pensa, como é que eu posso fazer para conseguir manter os meus clientes, para que eles não saiam para outra instituição ou que não vão fazer outras coisas. Bom, agora eu vou falar algumas estratégias que a instituição financeira utiliza. A primeira delas é aumentar a rentabilidade a um preço. Então você deve estar pensando, poxa, mas será que aumentar a rentabilidade é uma estratégia ruim para mim? Não estou entendendo. É que aumentar a rentabilidade ela vem com um pacote que normalmente as pessoas não conseguem dimensionar, que é o risco. Pensa o seguinte: é muito comum quando você é atendido no banco, no private, até em escritórios de agente autônomo, nem todos fazem um mapa patrimonial para entender qual que é aquela rentabilidade requerida para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, se perguntar para você prefere ter um retorno de 5% ou de 20%, é muito comum, eu acho que 9 a cada 10 investidores falariam que preferem um retorno de 20% a um retorno de 5%. Sem saber qual tipo de risco que você pode estar incorrendo. Então esse tipo de estratégia de aumentar o retorno, normalmente ela é utilizada quando o mercado está muito bom, quando as coisas estão subindo, quando os investimentos estão performando muito bem. Porque quando isso acontece, a percepção de risco ela é muito baixa, as pessoas não conseguem entender onde tudo está ganhando, todos os investimentos estão indo super bem, que você consegue perder, né? Que você tem algum tipo de risco de perda. Imagina a seguinte situação: você pega, vai no cassino, pega lá 10 milhões de reais e coloca na roleta, número 20, tá, deu o número 20, caiu lá no número 20, a pessoa ganhou lá, colocou 10 milhões, ganhou 360 milhões. Você consegue falar que mesmo essa pessoa ganhando, ela teve uma estratégia bem sucedida? Provavelmente não, mas essa pessoa com certeza ela vai criar um livro, vai fazer
um curso sobre estratégias infalíveis para multiplicar seu patrimônio por tantas vezes. É muito comum, né, que isso aconteça. Então, em momentos de alta, os clientes estão querendo o tempo inteiro mais retorno, eles estão vendo o vizinho, estão vendo os amigos ganharem bastante, é um momento propício, então as instituições acabam tomando um risco maior, ou seja, sugerindo ou recomendando investimentos de mais risco, né, que tem uma possibilidade de maior performance, justamente para captar novos clientes, que vão ficar mais felizes com esse retorno excessivo. Por que isso é ruim para você? Porque ele está tomando um risco com o seu dinheiro, se acontece alguma coisa, quem perde é o investidor, é você, e se ganha, obviamente a instituição está feliz pra caramba, porque você vai ganhar mais dinheiro, vai recomendar mais gente, vai colocar mais dinheiro, e vai pagar também mais taxa de comissionamento, em performance, em taxa de administração, dependendo do tipo de remuneração. Então, não é uma coisa muito interessante nesse momento você ter esse tipo de cenário onde a instituição divide com você os louros da vitória e o risco fica 100% na sua mão. Tá? Então essa é uma estratégia que normalmente é utilizada em momentos de alta do mercado, que você deve ficar de olho para não cair numa dessa. Até porque, se mais risco fosse igual ao maior retorno, por si só não seria mais risco, concorda? Por si só não seria mais risco. Então, mais risco é uma possibilidade de ter um maior retorno. Fique de olho nisso. Uma outra estratégia muito utilizada também é quando você recebe uma ligação de quem cuida do seu patrimônio para fazer uma mudança de produto ou de produtos. Normalmente de um produto chamado ruim ou para um produto bom. Por que entre aspas? Porque normalmente esse produto ruim é aquele produto que teve uma performance ruim ou média ou abaixo do esperado num curto espaço de tempo, e o bom é aquele que teve uma performance interessante num curto espaço de tempo, tá? Isso, nossa, é muito comum, e aí é que entra o market time. Normalmente isso acontece para diferentes teses. Então vamos imaginar lá que o mercado, o setor de commodities, vamos supor, a Vale, Petrobras não estejam performando muito bem, e as empresas de tecnologia, Amazon, Google, Facebook, estejam negociando super bem, subindo pra caramba. Faz total sentido você sair dessa exposição que você tem lá nessas empresas ou fundo de ações ou ações que você tem aqui, ruins, né? Performaram mal no último tempo, ruins, para as empresas da moda, aquelas empresas que estão performando bem. Qual que é o problema disso? Né? O problema disso é que a gente faz o market time, e o pior problema disso é o que faz sentido. Aliás, sempre quando alguém te fala, sempre não, mas toma cuidado, quando alguém fala para você, isso não faz sentido no mercado financeiro, tome muito cuidado, porque normalmente as melhores estratégias do mercado financeiro não fazem sentido. Faz sentido você sair realmente de uma estratégia onde não esteja performando bem num curto espaço de tempo e sair para uma outra que não esteja, mas esperar, normalmente 80%, 90% dos casos, esperar e não fazer nada, normalmente é a melhor estratégia para o investidor do que ficar tentando movimentar sua carteira sem parar. Todos os investidores sabem que deveriam comprar na baixa e vender na alta, né? O Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele diz que muito mais dinheiro foi perdido de investidores tentando se antecipar ou se proteger de crises do que de fato nas próprias crises. Olha que maluco isso, né? Então, essa parte de ficar mexendo muito na carteira, tentar se antecipar. Eu vou falar um pouquinho sobre o market time, quão prejudicial isso é para a carteira do investidor, mas olha com um olhar comercial. Né? Na cabeça das pessoas faz sentido a gente, o negócio não está funcionando bem, os investimentos não estão funcionando bem, eu preciso mudar. Eu preciso tomar algum tipo de atitude para que esses investimentos voltem a performar, ou sair daquele cavalo manco para ir para aquele cavalo vencedor. Normalmente essa é a cabeça das pessoas. Mas os maiores investidores, aqueles que têm o maior resultado nos seus investimentos, durante um período de tempo, eles também possuem resultados medíocres. É normal, faz parte da carteira de um ótimo investidor atravessar momentos de turbulência e não ter uma carteira de investimentos que vai te entregar resultado a todo tempo. E olha que maluco isso, né? Vou mostrar um estudo para vocês aí, colocar na tela, um estudo nos últimos 20 anos
da diferença de retorno daquela pessoa que fez o market timing, ou seja, que saiu do investimento, esperou o melhor momento para entrar, a diferença que teve no retorno em 20 anos, nos últimos 20 anos, daquele investidor que permaneceu investido e daquele investidor que tentou fazer o market time, ou o investidor que perdeu somente os 4 melhores retornos do S&P 500 nos últimos 20 anos. O primeiro, aquele que não tentou fazer market time, ficou investido o tempo inteiro, teve um retorno de 291%. Nada mal. Agora, se você perdeu os 4 melhores dias, você teve um retorno de somente 164%. Caramba, você perdeu 4 dias, tem uma diferença tão grande assim? Por quê? Tem um estudo da JP Morgan que diz também que os melhores retornos acontecem, normalmente, né, não 100% das vezes, mas normalmente, 60% dos casos, os melhores retornos acontecem em até 2 semanas dos piores retornos. Ou seja, se você, quando tiver um retorno ruim, sair do seu investimento, esperar o pior passar para poder voltar ou tentar adivinhar e fazer o que a gente chama de market time, chances são altas de você perder os melhores dias. E se perder os melhores dias, acontece isso, ou aconteceu isso que vocês estão vendo aí, de ter um retorno de 164, enquanto você podia ter de 291. Uma baita de uma diferença. Ou seja, receber uma ligação de quem cuida do seu patrimônio para sair de um produto ou de uma tese de investimento para uma outra, somente porque houve uma performance ruim num curto espaço de tempo, essa estratégia é ruim mesmo se a profecia do apocalipse acontecer, porque isso provavelmente vai deixar você fora dos 4 melhores dias, ou do melhor dia, ou do 10º melhor dia, enfim. E por que isso é ruim para você? Porque tem um estudo da Vanguard, uma das maiores administradoras de recursos do mundo, que diz que 90% do resultado de uma carteira de investimentos vem da sua alocação estratégica. Eu já fiz um vídeo aqui sobre asset allocation, ou alocação de recursos, que para quem quiser se interessar, vale a pena ver. Então, muito mais importante do market time é a alocação estratégica, você ter as classes de ativo nas proporções corretas, balancear ao longo do tempo, certificar que essas classes continuem iguais ao longo do tempo. É isso que de fato vai gerar um retorno para você. O market time nesse estudo corresponde por cerca de 4% do resultado de uma carteira. Então, não caia nessa de caiu, vamos mudar de um produto para o outro. Bom, acabei de falar sobre uma estratégia quando seus investimentos não estão muito bem da perna e você é recomendado a mudar de produto. Agora eu vou falar de uma outra estratégia, que é quando seus investimentos até estão entregando um resultado interessante, mas eles estão ali meio vai, não vai, às vezes não vai. Isso acaba gerando algum tipo de insatisfação, porque os investidores estão toda hora comparando com os amigos, com outras pessoas do convívio próprio, e estão entendendo que aquele tipo de estratégia, aquele tipo de produto talvez possa não ser tão interessante. A pessoa que te atende sabe disso, ela sabe que pode entregar um resultado maior, principalmente se tem outros investimentos da moda sendo falado que estão entregando um resultado maior. Então a ideia da instituição para te manter como cliente é colocar na sua cabeça que eles estão o tempo inteiro trabalhando. E o que é trabalho para o investidor de uma forma geral? É estar o tempo inteiro sugerindo recomendações de otimização de carteira. Otimização de carteira. Se você ouviu isso, toma muito cuidado. Tá bom? Otimização de carteira não é ficar girando a carteira, não é ficar sair de um investimento e entrando no outro. Mas vamos imaginar o seguinte, você está em São Paulo na hora do rush, para quem já veio em São Paulo sabe que o trânsito lá por volta das 6 horas é um caos, tá bom? Imagina que você está aqui na região da Faria Lima com o trânsito parando, então você acelera e breca, acelera e breca, acelera e breca. Você está indo lá para Minas Gerais, você está indo de São Paulo para Minas, e de repente você vê uma bicicleta passando na sua direção e indo rápido, muito mais rápido que você. Faz sentido você parar o seu carro, comprar uma bicicleta e ir para Minas Gerais? Você vai chegar antes? Provavelmente não, porque o trânsito, quando chegar lá na marginal, quando você começar a entrar na estrada, ele vai fluir e você vai chegar muito mais rápido. É exatamente igual os investimentos. Em vez de esperar, né, a oscilação normal de bons investimentos, que
tem oscilação normal, as pessoas preferem sair, muitas vezes recomendada pelos seus assessores, gerentes, bankers, enfim, sobre o que fazer. Então, muitas mudanças são propostas na carteira nesse momento que dá uma falsa impressão do que aquela pessoa está sendo bem atendida, porque aquele assessor, banker, enfim, está acompanhando o mercado e propondo sempre novos investimentos. Repare que esses novos investimentos, esses novos produtos, nunca são investimentos com uma performance ruim num curto espaço de tempo. Se houve uma sugestão de troca, é muito provável que esse novo veículo, essa nova ação, esse novo produto sugerido teve uma performance bem interessante num curto espaço de tempo. E por que isso é ruim para você? Porque quanto mais você mexe na sua carteira de investimentos, mais você paga corretagem, mais você paga imposto, mais você paga custos de transação na sua carteira de investimentos. A carteira de investimentos é que nem um sabonete. Quanto mais você mexe, menor ela fica. Outra estratégia que é utilizada pelas instituições financeiras é quase que um sugerir que você terá uma rentabilidade superior a ser cliente dessa instituição. Garantir rentabilidade maior é proibido pela CVM, você não pode fazer isso, participantes de mercado não podem garantir que vão conseguir uma rentabilidade maior, mas é muito comum uma instituição financeira sugerir que, em sendo cliente daquela instituição, você vai conseguir uma rentabilidade superior àquela que você tem até o momento. Como é que se faz isso? Você passa as informações, normalmente o processo é você passa as informações dos investimentos que você possui e a nova instituição faz um backtest com os novos investimentos que ela teoricamente teria sugerido para você desde quando você tem os investimentos. Backtest nada mais é do que colocar esses investimentos teoricamente sugeridos para o cliente, como que eles haveriam se comportado do passado até hoje e compara a sua carteira atual com essa carteira de hipótese, né, hipotética que essa instituição teria feito. E, obviamente, essa carteira hipotética vai render muito mais do que essa, porque agora, é como se fazer uma análise no retrovisor, você já sabe o que aconteceu, você já sabe quais são os investimentos que performaram bem e você consegue povoar esse backtest, essa carteira sugerida, só com os investimentos bons. Então é muito simples você falar que você gostaria, que você teria um resultado superior à carteira que você tem. Isso é muito prejudicial. Bom, primeiro, porque você começa a vender rentabilidade, né? Então a instituição financeira, você começa a olhar somente se aquela instituição é boa ou não, se ela pode te proporcionar um retorno superior, e não é esse somente óbvio que a instituição ela tem que entregar um retorno adequado, mas para o seu planejamento, mas não é somente essa a única alternativa, o único benefício de você contar com um family office ou com um private bank. Tem outras circunstâncias. Aliás, tem um vídeo que a gente gravou aqui sobre as vantagens de uma consultoria financeira e como que você pode ter valor agregado, e uma das partes é a rentabilidade, que pode ir até um determinado ponto. Então, se você procurar uma consultoria, um family office ou um private simplesmente por conta da rentabilidade, toma cuidado que você pode se frustrar, porque é muito difícil uma instituição conseguir garantir e ter certeza que você vai ter um resultado melhor indo para aquela instituição. Então, toma cuidado com esse ponto também. Enfim, para você não cair nessas estratégias comerciais da instituição financeira que não são boas para você, entenda cada vez que você receber uma recomendação, se você receber uma recomendação, o que a instituição financeira ganha com isso? O que você ganha com isso? Se você vai ter mais rentabilidade ou uma perspectiva de maior rentabilidade em um determinado investimento, qual o risco que você está correndo para você ir para esse investimento? Quanto mais rentabilidade, melhor? Não. Lembre e faça um planejamento patrimonial para que você entenda qual que é a rentabilidade requerida para que você consiga atingir os seus objetivos. 4%, 5% acima da inflação? Não sei, cada família vai ter o seu número. Agora, 20% de rentabilidade, será que ter uma rentabilidade tão maior assim é realmente interessante? Ou você está correndo um risco totalmente desnecessário? Eu falei 20%, mas podia ser 6%, podia ser 5%. Então uma rentabilidade maior não necessariamente é uma coisa boa para você.
Verifique também se essa proposta de mudança de um investimento para o outro não trata-se daquele estou trabalhando, né, do seu assessor, que ele está toda hora recomendando alguma coisa para que você mude. Observe se o aumento de risco, risco não é somente para você, né, porque do outro lado tem uma instituição financeira que não está correndo risco nenhum, se aumentar o seu risco e se tiver um resultado positivo é bom para todo mundo, até porque se a instituição financeira errar, mas for um consenso geral naquela tese de investimento, errar em grupo não tem tanto problema como errar sozinho. Então, toma cuidado com esses pontos. De uma forma geral, as instituições sabem que as emoções dos investidores falam muito alto para que eles se mantenham como cliente das instituições. Então, é muito comum que todas as estratégias comerciais girem em torno desses dois pontos, que o primeiro é retorno, ou seja, como que aquela instituição vai provar para você que ela vai entregar mais retorno do que um concorrente, e também sabe que os investidores não gostam de oscilação. Então, o que essa instituição pode fazer para minimizar os impactos da oscilação e que você se sinta cada vez mais tranquilo? Só que oscilação e retorno estão diretamente conectados e normalmente as estratégias comerciais elas passam por esses dois grandes pontos. Aliás, todos nós, ou a grande maioria de nós, gosta de viajar, mas ninguém gosta de turbulência. Poucas pessoas deixam de viajar por conta da turbulência. Trate assim seus investimentos. Volatilidade, turbulência e oscilação faz parte de uma carteira vitoriosa no longo prazo. Então, tome cuidado quando você, da forma que você age com o seu banker, com o seu assessor, a pessoa que cuida para você dos seus investimentos, porque ao julgar e cobrar investimento, retorno de curto prazo e oscilações no seu portfólio num curto espaço de tempo, você automaticamente está alimentando a estratégia comercial dessa instituição em diminuir a oscilação e falar que você tem mais retorno na instituição do que no concorrente, tá bom? E se você entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tirou algumas dúvidas com relação às estratégias comerciais que as empresas fazem para te manter ou para te conquistar como cliente, deixe seu comentário aqui, dá um like e se inscreve no canal. Um abraço!